Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Depois de Elias ter sido levado numa carruagem de fogo aos céus, ele deixa agora a sua capa sobre o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu recebe porção dobrada do Senhor. E lá em 2 Crônicas, capítulo 5, vai nos falar a respeito de que existiu um homem da Síria, um general, um homem que muitas das vezes o Senhor permitiu, através da vida dele, o povo de Israel, pela desobediência, ter sido vencido. E a Bíblia vai dizer que o nome desse homem era Naamã. Esse homem, ele era um homem valente, um homem guerreiro. Mas a Bíblia também vai dizer a respeito de Naamã que ele tinha uma situação difícil na vida dele, que era a lepra. Irmãos, que situação difícil quando a lepra, ela comete pessoas. A gente tem aí, nos dias atuais, institutos que ainda cuidam de pessoas leprosas. A lepra, ela vem sendo falada na Bíblia de muitos e muitos anos. Moisés, ele relata sobre a lepra quando ali o Senhor fere a Arão e Miriam de lepra. A lepra, irmão, simbolicamente ela representa sujeira, contaminação. E há muitos que naquela época julgavam pessoas que viviam com a doença de leprosos, pessoas leprosas. E o que acontecia? Quando uma pessoa ela tinha a lepra, ela era retirada da cidade. Ela ficava separada porque não podia conviver com o povo de Deus, porque era considerada como imunda ou imundo uma pessoa leprosa. E esse homem leproso, a Bíblia diz que uma menina, ela tinha sido levada cativa, e ela ali na casa da sua senhora, esposa de Naamã, um dia ela começou a interrogar, dialogar, e disse: poxa, se ele estivesse lá em Samaria, com certeza o profeta tinha orado por ele, porque é um profeta que Deus usa, chamado Eliseu, e ele ficaria restaurado daquela lepra. A esposa de Naamã agora dialoga com ele, passa a situação para ele, e ele criou um ânimo, ele se motivou diante daquela situação, e agora ele vai ao rei, ele comunica a situação dele ao rei, e o rei agora ali, muito comovido, faz uma carta e manda para o rei de Israel. Irmãos, é interessante que diante de todo aquele episódio, aquela cena acontecendo, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, alguém não teve visão. O rei de Israel, quando pega aquela carta, ele torceu tudo, ele já acha que aquilo ali era uma conspiração. E quantas das vezes o Senhor usa alguém para nos abençoar, a bênção chega na nossa mão e muitas das vezes a gente fica perdido. Não, será que foi Deus que mandou mesmo? Mas teria que ter sido desse jeito ou daquele, por que tem que ser desse jeito? Deixa eu falar uma coisa para você da parte do Senhor. O Senhor tem formas diferentes de agir. A Bíblia diz que o nosso Deus é multiforme. Ele age de várias maneiras, mas a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E para surpresa, quando o profeta Eliseu ouviu aquele sussurro, ouviu aquele comentário e soube
Ele disse: ó rei, por que não deixa ele vir a mim? Deixa ele vir a Israel, deixa ele vir, e ele vai saber que aqui há profeta. E assim se sucedeu. Só que Naamã, louvado seja Deus, quando ele se apresenta com a sua comitiva diante de Eliseu, ele teve também uma visão. Ele achou que quando ele ali mandasse chamar o profeta viria, oraria e Deus o restauraria da sua lepra. Deixa eu te falar, o foco dessa mensagem nesta tarde é te chamar a atenção para que você venha compreender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Esta mensagem está falando muito comigo nesta tarde. Muitas das vezes nós não entendemos as formas que o Senhor vai agir e nós questionamos: mas Senhor, por que não é assim? Por que não é assado? Por que eu tenho que ser desta forma? Ei, deixa o Senhor agir. Esta mensagem para você, o foco desta mensagem é: deixa o Senhor agir, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E aí, o profeta, ele nem saiu para fora, ele mandou Geazi, manda dizer para ele mergulhar 7 vezes. Era necessário, Deus estava tratando o orgulho. Por isso eu louvei aqui: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, porque eu quero ser limpo. E você? Você nessa tarde quer ser limpo? Você quer ser limpa? Então permita que o Espírito de Deus trate com a tua língua. Permita que o Espírito de Deus trate com a tua mente. Que muitas das vezes você tem se permitido ter pensamentos facciosos, pensamentos maliciosos. Deixe o Espírito de Deus tratar contigo, porque Ele sabe o que está fazendo. E aí alguém disse: mas meu Senhor, você está questionando porque Naamã disse: poxa, não são os rios de Abana e Farpá melhores do que as águas daqui do Jordão? Por que eu tenho que mergulhar nestas águas? Deixa eu te falar, deixa o Espírito de Deus trabalhar ao teu favor nesta tarde. Jesus, ele disse assim: se te obrigarem a andar 1 milha, caminha 2. Ei, se permita ser tratado, se permita ser tratada. Esse que vos fala, eu tenho sido tratado pelo Senhor, mas para entrar no céu é necessário ser tratado, porque o reino do céu é tomado à força. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E quando ele entendeu que ele precisava de verdade, de descer, quando foi na 7ª vez, ele realmente foi curado, a sua pele ficou como a pele de bebê. Ei, não questione, somente glorifique, porque o Senhor sabe o que é melhor para a sua vida. Muitas das vezes não vamos entender, mas não precisamos entender, precisamos obedecer. E assim como Naamã, ele compreendeu e se humilhou e foi curado. Toma posse de cura nesta tarde, recebe a purificação da lepra, do pecado, porque a lepra ela não é só física. Muitas das vezes, fisicamente, nós temos uma pele maravilhosa, um rosto bonito, uma pele saudável, mas a nossa mente, o nosso coração está com lepra, e a lepra do pecado. Então vamos permitir que o Espírito de Deus trate a lepra, principalmente da língua. O Senhor me motiva a falar sobre a língua. Vamos pedir ao Senhor a purificação. Quantas das vezes julgamos as pessoas por aparência? Às vezes aqui em Viçosa eu fico questionando o Senhor e perguntando para o Senhor algumas coisas. Senhor, por que disso, por que daquilo? É necessário mesmo continuar neste lugar? É necessário permanecer aqui? Por causa disso, por causa daquilo, eu estou sempre apresentando diante de Deus. Eu sou muito observador, irmãos. Eu observo muitas coisas, mas o Senhor fica em silêncio. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus está por vir. Então é momento de nós nos posicionarmos, mesmo sem compreender. Obedeçamos a voz do Senhor. E eu tenho certeza que lá na frente, porque Ele tem feito isso na minha vida, Ele vai nos honrar. Ele não vai permitir que o nome dele seja envergonhado.
Mas se nós estamos com nossos corações sinceros e formos fiéis ao Senhor, o melhor de Deus está por vir nas nossas vidas. Tome posse dessa palavra profética, esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, clique aí no link e divulgar as nossas mensagens. E que o Senhor vos abençoe e vos conceda um final de semana abençoado, em nome de Jesus.